Eu achava que mindset, que mentalidade era uma questão, um problema individual, algo que eu resolveria sozinha dentro de mim. Aí eu li esse livro e descobri que cada palavra que eu digo está construindo ou destruindo as pessoas que eu amo, que são as pessoas que estão ao meu redor. O que eu digo para os meus filhos quando eles erram, o que eu digo sobre mim mesma na frente deles, até mesmo os elogios mais carinhosos, tipo, nossa, como você é inteligente, pode estar ensinando exatamente a lição errada. Eu terminei esse livro aqui, Mindset, com um nó na garganta, pensando em 3 palavras que eu ouvi lá na infância, que ficaram cristalizadas na minha mente e que eu demorei mais de 30 anos para ressignificá-las. Hoje eu quero te contar essa história e te mostrar porque a autora Carol Dweck me fez repensar cada elogio que sai da minha boca. Oi, se a gente ainda não se conhece, eu sou Camila Flor e aqui no Sofá do É Tempo de Ser a gente conversa sobre ciclos, transições da vida adulta e autoconhecimento aplicado à vida real. Se você é nova por aqui, pega um café, bora conversar? Já se inscreve no canal. Quem me acompanha sabe, eu estou vivendo uma fase de reconstrução. Ressignifiquei a depressão, o burnout, tirei um sabático que virou a minha vida do avesso e mudei de carreira um pouco antes dos 40 anos. O que eu mais faço agora é estudar e me estudar. E foi assim que Mindset, de Carol Dweck, veio parar nas minhas mãos. Eu fui ler achando que era um livro sobre mentalidade de excelência. Essa era a minha expectativa, sobre como as grandes mentes operam. Mas, em vez disso, o livro me acertou em cheio como mãe, como adulta, como alguém que, mesmo sem perceber, está o tempo inteiro ensinando outras pessoas a se enxergarem. A autora do livro passou anos pesquisando, estudando e descobriu que existem 2 tipos de mentalidade com as quais a gente pode operar na vida. A primeira é a mentalidade fixa. A pessoa acredita que as suas qualidades são imutáveis. Eu sou bom nisso, eu não levo jeito para matemática, não nasci para os esportes. A mentalidade fixa, quando falha, não pensa, minha estratégia não funcionou. Ela pensa, eu não sou capaz. A segunda é a mentalidade de crescimento. A pessoa acredita que habilidades podem ser desenvolvidas com esforço, com aprendizado e com estratégia. O erro não define quem ela é, ele informa o que ela pode fazer diferente. E aqui tá o que muita gente entende errado. Não é sobre achar que todo mundo é igual. Tem gente que nasce com dons, com mais facilidades para música, para esporte, para números. Isso é real. Mas a mentalidade de crescimento diz que, independente do ponto de partida, todo mundo consegue se desenvolver. Não é sobre chegar no mesmo lugar, é sobre direção e não sobre comparação. Até aqui eu estava fazendo as conexões óbvias. Minha vida profissional, muito autoconhecimento, a neuroplasticidade, onde eu ainda travo quando é algo novo, onde confundo onde está difícil com eu não sou capaz. Mas aí o livro começou a me trazer outra perspectiva. Comecei a ler sob a lente da mãe, da professora, da educadora que eu sou. E foi como se alguém tivesse tirado o chão debaixo de mim. Porque hoje eu não sou só uma profissional tentando ampliar a minha mentalidade de excelência. Eu também estou todos os dias participando da formação da mentalidade de 2 crianças que me observam, que me escutam, que me ouvem, às vezes nem tanto. E, gente, cada elogio, cada reação a um erro, cada vez que, sem perceber, eu digo que eu não consigo fazer, na frente deles, tudo isso está comunicando. E aqui vai a descoberta mais surpreendente desse livro. Elogiar uma criança pelo talento dela pode ser prejudicial. Sim, aquela frase carinhosa que a gente acha que está ajudando a construir a autoestima da criança, que parece inofensiva e até construtora. Nossa, você é tão inteligente. Filho,
como você é talentoso. Que menina esperta. A intenção é a mais bonita possível. Nós, mães, falamos a partir do coração. É com muito amor. Eu, pelo menos, falo transbordando todo o meu amor. Mas a pesquisa de Dweck mostrou que quando você elogia a criança pelo que ela é e não pelo que ela fez, você acaba plantando uma semente perigosa. Porque na próxima vez que essa criança encontrar algo difícil, e ela vai encontrar, o que acontece? Ela pode evitar o desafio para não correr o risco de deixar de ser a inteligente, para não confrontar a possibilidade de errar, para não correr o risco de decepcionar aquela mãe orgulhosa. O elogio ao talento vira medo de errar. Já o elogio ao esforço vira coragem de tentar. E eu me vi em tantas situações com o Felipe e com a Maitê. Aquela vontade de dizer: ai, que lindo, filho, você é incrível. E tá tudo bem dizer isso, não é sobre culpa, é sobre uma consciência que a gente vai aos poucos adquirindo. O que a autora de Mindset propõe é simples e transformador. Elogiar o processo, o esforço, a persistência. Eu vi o quanto você se dedicou. Você tentou de novo, mesmo depois de errar. Que estratégia interessante você usou. Foi aqui que eu me dei conta de algo ainda maior. A autora do livro mostra que a forma como a gente se comunica com uma criança vai mostrando para ela quem ela é. E isso pode estar incentivando uma mentalidade fixa. Você é bagunceiro, você é teimosa, você é difícil, ou uma mentalidade de crescimento. O seu quarto não está arrumado. Vamos arrumá-lo juntos? A pessoa não é o comportamento dela. A criança não é o erro que ela cometeu. Nós não podemos nos definir pelo nosso comportamento. E isso me conecta com um vídeo que eu produzi aqui para o canal na semana passada sobre comunicar. O link está na descrição aqui do vídeo e eu vou deixar um card na tela em algum lugar por aqui. Sabe, existe diferença entre culpa e responsabilidade, entre punir e ensinar, e é aí que a gente pode agir, não fabricando uma identidade com base na performance, mas ajudando as nossas crianças a construir uma percepção interna mais segura. Eu posso aprender, eu posso mudar, eu posso criar outra estratégia, eu tenho alternativas, eu posso tentar outra estratégia. E principalmente, eu não preciso acertar de primeira para continuar tendo valor. Palavras que muitas vezes são ditas sem maldade, mas que vão virando paredes internas. Paredes essas que a criança vai construindo dentro de si e que às vezes ela vai levar uma vida inteira para conseguir ressignificar, para conseguir derrubar. Escrevendo o roteiro desse vídeo, eu me lembrei de 3 palavras que eu ouvi na minha infância e que ficaram cristalizadas na minha identidade. E que por anos, muitos anos, eu carreguei como se fossem verdades absolutas sobre quem eu era. Sonsa, numa competição de queimada no colégio, eu devia ter uns 9 anos. A mãe de uma colega gritou isso pra mim. Ela era dessas mães que, se pudesse, estaria jogando no meu lugar. Eu realmente não tinha destreza, mas aquilo grudou. Eu fui sedentária até poucos anos atrás, porque eu acreditava que corpo em movimento não era para mim. Até conseguir me desfazer desse sonsa e aos poucos reescrever a minha história e me contar uma história diferente. Burra! Essa veio na 3ª série da professora de português. E isso ficou comigo até a vida adulta. Também precisei de muito trabalho interno para desfazer essa. Bruta! Essa eu ouvi muitas vezes. Muitas. E foi muito difícil me enxergar uma adulta doce, gentil, meiga, elegante. Aquela palavra já tinha
virado parte da minha identidade. Para quem ouve e absorve, essas palavras viram verdades cristalizadas. E a pessoa vai precisar de muito tempo, muito trabalho interno, muita ajuda para desfazer essas crenças limitantes. Então, a pergunta que fica é: como podemos ser mais responsáveis com o que dizemos? E não só para as nossas crianças, para os nossos adultos também, porque nós estamos impactando e construindo as pessoas que estão no nosso entorno o tempo todo. Mas talvez a parte mais difícil não seja ensinar a criança, seja reeducar o adulto. Porque a criança que um dia escutou sonsa, bruta, burra, cresceu. Hoje ela é uma adulta. E talvez ela ainda esteja se tratando com essas mesmas palavras escutadas 30, 40, 50 anos atrás. A boa notícia é que a neuroplasticidade existe. A gente pode se reescrever. Felizmente, a gente consegue revisitar essas crenças e nos contar histórias que sejam mais condizentes com quem nós realmente somos, mais fiéis à nossa essência. Mas aí fica a pergunta que eu me fiz por muito tempo. Como? Como saber quem eu quero ser? Como acessar essa identidade que eu quero sustentar se as vozes do passado ainda falam tão alto? Para mim, só existe uma resposta: pausando. A gente não se transforma no barulho. E hoje, o que o mundo nos oferece é ruído, é excesso de estímulos. A gente só consegue se escutar verdadeiramente quando a gente pausa e se reconecta com a gente e com algo maior. Pode chamar do que você quiser. A gente se transforma no silêncio, na escuta interna, no momento em que a gente para e olha com honestidade para as áreas da nossa vida e pergunta: quem eu estou me tornando? O que eu quero cultivar daqui para frente? E foi por isso que eu criei o Ritual Entre Ciclos, um método que me ajuda a sair da estagnação e a dar os próximos passos há 2 anos. Hoje ele é um método em 3 etapas, muito simples e muito transformador, dentro de um aplicativo para te ajudar a fazer exatamente isso. Parar, se escutar e decidir os próximos passos possíveis. O link está na descrição aqui do vídeo. E além desse convite, aqui vai outro. Essa semana, presta atenção nas palavras que você diz, principalmente quando alguém erra, principalmente quando você erra. O que você está dizendo para você mesma? E não é sobre ser perfeito ou perfeita, é sobre prestar atenção, ser observadora. Que tipo de mentalidade você está alimentando? Uma mentalidade fixa ou uma mentalidade de crescimento? E me conta aqui nos comentários qual frase, qual palavra da sua infância grudou em você e te limitou por um tempo. E qual você escolheu não repetir, que você colocou um limite, deu um basta, ressignificou. Eu vou ler cada comentário com o coração aberto. Vou amar te escutar. Bora conversar? E se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha com mais alguém. Esse assunto é grande demais para ficar só entre eu e você. Um beijo. Até o próximo.